Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos. Vamos dar continuidade à aula de número 5. Esse é o vídeo de número 4 referente a esse item, que versa sobre a regra da substituição em integrais. E a última coisa que nós vamos falar é sobre como calcular a integral de funções que têm simetria, né? Seja a simetria par ou ímpar, efetuada no intervalo que é simétrico também. Tá? Intervalo simétrico significa que os limites de integração inferior e superior têm o mesmo módulo, né, aqui de menos a até a, então o módulo é a nessa integração. Quando você tem uma função que é contínua nesse intervalo de menos a e esta função é par, então a integral de menos a até a desta função é 2 vezes a integral de 0 a da mesma função, caso ela seja par. E se esta função f for ímpar, então a integral em intervalos simétricos é 0. A função vai ter integral 0. Tá. Bom, eu vou comentar, antes de comentar sobre a prova, eu vou comentar um pouquinho com vocês, dar uma intuição olhando alguns gráficos. Vamos aos gráficos aqui do começo da aula. Esta função u igual a x à quarta mais 2 é um exemplo de uma função par. Ou seja, você tem o zero aqui, né? F de x igual a f de menos x. É só olhar, né? O gráfico é perfeitamente simétrico. E o que acontece? Se essa função é par e a função é a mesma em torno do zero, então a integral, a área que tem à direita da origem, é igual à área que tem à esquerda da origem, se os intervalos são simétricos. Aqui é o que acontece, os intervalos são simétricos. Então, com isso acontecendo, nós temos que a área total do valor negativo ao valor positivo é igual a 2 vezes a área de 0 ao valor positivo, ao limite superior. Agora, se nós olhamos para uma função ímpar, que é o caso desta daqui, essa é uma função ímpar, né? Porque, veja, x ao cubo é uma função ímpar e cosseno de x à quarta mais 2 é uma função par. Tá? Então, o produto de uma função par por uma função ímpar dá uma função ímpar. Vocês podem olhar, fazer o teste posteriormente. Sendo assim, se você faz o gráfico e analisa, né, o que vai acontecer ao calcular a integral definida no intervalo simétrico é que a área que está acima do eixo é igual à área abaixo do eixo. Isso vai valer tanto para esse pedacinho A1 e esse pedacinho A2. Veja que essas áreas são numericamente, elas têm o mesmo módulo, mas elas têm sinais opostos, essas duas integrais, como vai acontecer aqui. Esse cara tem uma integral de sinal positivo e esse com sinal negativo. Tá? Então, por esse motivo, a soma, né, A1 mais A2, a área da região 1 mais a área da região 2, ela vai dar 2 vezes a área, mas como os sinais são negativos, os sinais são invertidos, então esse menos esse é 0, esse menos esse é 0 também. Então a integral da função ímpar no intervalo simétrico vai dar 0. Pensando em termos da prova, a algébrica, vamos lá. Nós vamos verificar, demonstrar, né, provar esse teorema da seguinte maneira. Tomemos a integral de menos a até a de f de x dx. A primeira coisa que nós podemos fazer é desmembrar essa integral em duas. Uma parte indo de menos a até 0, de f de x dx, mais uma parte indo de 0 até a, tá? Integral de f de x dx. Em seguida, nós pegamos a primeira integral e invertemos a ordem. Então, ao invés da integral ir de menos a até 0, ela vai de 0 até menos a. E ao fazermos isso, nós devemos inverter o sinal da função de integração. Então, agora nós temos esse seguinte par de integrais, né? Integral de menos integral de 0 a menos a de f de x dx mais integral de 0 a de f de x dx.
Aí o que nós fazemos é usar a regra da substituição, impondo u igual a menos x. Se nós fazemos isso, então du vira menos dx. E x igual a menos a implica em u de a, né? Porque você tem, como u é o menos x, menos a fica a. Então a integral de menos integral de 0 a menos a de f de x dx fica integral, quando x é 0, u é 0, quando x é menos a, u é a, aqui tem um menos na frente, não mexemos, f de menos u, e o dx é menos du. Como a função é par, f de menos u é o próprio f de u. Onde está? Aqui. Integral. Ele é o próprio f de u. Aqui faltou tirar esse menos. Me dê um segundinho, por favor. Vou tirar esse menos, só para evitarmos essa confusão pela qual eu mesmo já passei. Então, para que vocês não passem pelo mesmo momento de confusão que eu, a gente altera o arquivo. E aí ficamos com integral de 0 até a de f de u du, né? Após utilizarmos esse menos com esse menos vira mais, 0 até a, f de menos u vira f de u. Então a integral de menos a até a de f de x dx vai ficar a integral de 0 a a de f de menos u du mais integral de 0 a a de f de x dx. Notem que eu fiz um embaraço para mim mesmo, porque eu não tinha feito nenhuma premissa sobre o f. Não falei que ele era par ou ímpar. Então eu vou voltar aqui, porque eu estava com a função par na cabeça, e aí de fato fazer isso que eu fiz era bom. Mas, quando eu considero que a função não é nem par nem ímpar, ou seja, uma função f qualquer, então eu posso manter o f de menos u sem prejuízos e, na verdade, até com benefícios para a prova. Por quê? Aí fica só um último passo. Por exemplo, na letra A, eu escrevo a integral de menos a até a de f de x dx igual a integral de 0 a de f de menos u du mais integral de 0 a de f de x dx. E aí, a primeira opção que eu faço é a seguinte: se f é uma função par, então f de menos u é f de u. E aí o resultado da integral é 2 vezes integral de 0 até a de f de x dx, porque f de menos u fica f de u. E considerando que não importa, né, o nome da variável que você coloca aqui, é u, ou x, ou s, quer dizer, o resultado vai ser o mesmo, então nós podemos fazer essa escrita desta maneira. Na letra B, a gente supõe o f sendo ímpar. E aí o que vai acontecer é que f de menos u é menos f de u. Então, nesse caso, a integral de menos a até a de f de x dx, a gente coloca no lugar de f de menos u, o menos f de u, integral de 0 a de f de u du, menos com mais dá zero. E com isso a gente verifica, né, essa propriedade da integral das funções simétricas. Então, fazendo 2 exemplos, só para a gente poder verificar esse resultado, né, testar esse resultado, calcula a integral de menos 2 até 2 de x à sexta mais 1 dx. Então, o nosso f de x é x à sexta mais 1 e ele é uma função par. Né? É só fazermos a verificação. F de x é f de menos x, né? Você coloca 1 elevado à sexta ou menos 1 elevado à sexta, dá o mesmo valor porque esse expoente aqui é um número par. Então, a integral, se você tem uma função par, você pode fazer uso desse teorema. E aí fica que a integral de menos 2 a 2 de x à sexta mais 1 dx é 2 vezes integral de 0 a 2 de x à sexta mais 1 em relação a x. A primitiva desta expressão é um polinômio de grau 6. A integral de uma soma é uma soma de integrais. A integral do primeiro termo dá x elevado a 6 mais 1 dividido por 6 mais 1, ou
x a sétima sobre sétima, e a segunda soma é 1 aqui, então vira um x, né? A vantagem de usar essa propriedade é aqui, veja, se você substitui o zero, é zero, é uma conta menos, então fica uma única conta, né? Uma expressão trivial. Então essa aqui é a vantagem de ter integrais de funções simétricas. Muitas vezes você ganha um atalho na hora de efetuar os seus cálculos, né? Aqui você só efetua em x igual a 2, e o resultado dessa expressão é 284 sobre 7. No exemplo de número 11, o último desta aula, nós queremos a integral de menos 1 a 1 da função tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta. Nesse caso, você vai olhar para o integrando, ele é a tangente de x sobre 1 mais x ao quadrado mais x à quarta. Este polinômio é par, o denominador é uma função par, porque é x ao quadrado e x à quarta. Então, é um polinômio somente com expoentes pares, logo, ele é uma função par. O numerador é a função tangente de x. A função tangente de x é uma função ímpar, né? Porque ela é a razão entre a função seno de x e a função cosseno de x. A função seno de x é uma função ímpar, a função cosseno de x é uma função par, e aí, quando você tem uma função ímpar multiplicada por uma função par, então você tem como resultado uma função ímpar. Então, aqui, e aí uma função ímpar multiplicada por uma função par é uma função ímpar também. Logo, e aí você olha os limites de integração, eles são simétricos, vai de menos 1 até 1. Logo, essa integral resulta em zero, tá? Sendo assim, vejam que você tem um bom atalho ao verificar esse tipo de expressão, então vale a pena usar esse tipo de teorema para aliviar as necessidades de cálculo que você possa porventura ter. Então, note que isso é um atalho em relação, quer dizer, quando você tem a integral definida, a integral dada em termos da primitiva, você tem um atalho, né? Quando você usa a propriedade de simetria, você tem um atalho adicional. Então, essa aqui é a ideia de você estabelecendo essas propriedades de cálculo de integral para poder aliviar, né, e ter alguns avanços na hora de fazer os cálculos. Com isso, nós concluímos a aula de número 5. E eu lhes desejo boa sorte com os exercícios e até breve. Tchau, tchau.